O radical reduzido indica uma ação completa. O radical longo indica uma ação contínua. Vamos ver isso na prática, lendo Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, verso 1 e verso 2. O verso 2 eu não peguei inteiro, tá? Eu parei aqui nessa vírgula aqui, tá? O texto vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Bem, aqui nós vemos aqui duas vezes o aoristo no passado, tá? Outrora falado, isso aqui está no passado, e nos falou nestes últimos dias, também está no passado, tá? Agora, qual que é a diferença aqui? Porque até aqui na nossa tradução mesmo a gente já vê diferença. Havendo Deus outrora falado e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, tá? Então são dois aoristos. O que nós vamos ver nesse texto? O primeiro é o primeiro aoristo, ó, sigma e alfa. O segundo é o segundo aoristo. Olha a modificação da raiz, tá? Lalessas, só se acrescentou aqui o sigma e o alfa. Primeiro aoristo. A raiz foi reduzida, a modificação na raiz é reduzida, então indica uma ação completa. Aqui, ó, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, está elalesen, tá? Que é o segundo aoristo. Então houve uma modificação na raiz. Não está o sigma e o alfa. Houve uma modificação na raiz. Então aqui é uma ação contínua. Vamos ver no original, tá? Vamos ver no original. Vamos ver se aqui a gente pega tudo. Aqui tá, ó. Vamos ver aqui no original. Polímeros, cai, polítropos, palarroteos, lalessas, tá? Então, veja o radical reduzido aqui, uma ação completa, né? Então, tendo Deus outrora, né, em outro tempo, falado de várias maneiras, né, para os pais pelos profetas. Então aqui está lalessas, que é um passado simples, né? O primeiro aoristo, tá? Então, o radical, a raiz, ela foi alterada de forma reduzida, só foi acrescentado isso aqui, ó. Então isso quer dizer que é uma ação completa, ou seja, já foi completo a forma que Deus fazia de levantar profetas para falar com os homens. Isso aqui já é uma ação completa, já foi completa. Nos dias do autor da carta aos Hebreus, esta ação já estava completa. Tendo Deus falado outrora e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tendo falado, aqui o primeiro aoristo, reduzido, ação completa. Já não fala mais pelos profetas, essa ação já foi completa, tá? Pelos pais, pelos profetas, né? Aí vem o verso 2, tá? Erratu, ton, remeron, tuton, elalesen, remin, enion, tá? Nos últimos dias, né? Tem falado, nos falou, tá? Elalesen, radical longo, ou seja, o segundo aoristo. Aqui, a raiz, ela foi bem modificada. Então, é uma mudança, é uma radical longo. Então, isso indica ação contínua, nos falou pelo Filho. Ou seja,
Deus continua nos falando através do Filho, Cristo, que é a palavra, é o verbo, né? Contextualmente, vamos entender isso na Bíblia, que Cristo é o verbo, é a palavra, é o Logos. Então, antigamente, para os pais do autor do livro de Hebreus, né, os antepassados dele, Deus falou através dos profetas, ação completa. Acabou, não fala mais. Agora, Deus nos fala através do Filho, radical ação contínua, ou seja, Deus continua falando e vai falar sempre através do Filho, que é o Logos, a palavra, né, de João 1:1, o Logos. Então Deus fala através das Escrituras. Então Deus não usa mais, levanta profetas para trazer novas revelações. Essa aqui já é uma ação completa. Agora Deus continua falando, né, a nós através do Filho. Então nós vemos aqui, né, vamos pegar novamente aqui no português com a explicação do grego. Havendo Deus outrora falado, está lalessas. Então houve o radical reduzido aqui, a mudança reduzida. Primeiro a aoristo, que foi este acréscimo aqui só de um sigma e um alfa. Indica ação completa, né? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ação completa, essa ação já foi completa. Nestes últimos dias nos falou elalesen, que é o segundo aoristo, né? A raiz bem modificada, uma modificação longa na raiz, que vai indicar ação contínua. Então esta ação continua. Nos últimos tempos nos falou pelo Filho. Esta ação é uma ação contínua, ela não acabou, ela ainda não está completa. Deus continua falando, ou seja, ele fala pelo Filho, que é o verbo, que é as Escrituras, e não mais pelos profetas, como Deus havia, né, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos ancestrais do autor da carta aos Hebreus. Então Deus usou essa forma, né, para se comunicar com os ancestrais do autor da carta aos Hebreus. Já na era dele, Deus não usava mais essa forma, e sim esta. Deus nos falou através do Filho, né? Ou seja, a mensagem de Cristo agora, né? Cristo é a plenitude dos tempos, né? A plenitude dos tempos. Então, agora é a palavra de Cristo. O texto vai continuar a falar que esta palavra de Cristo é que sustém, né? O poder da sua palavra é que sustém todo o universo, né? Tá? Então é isso. O radical reduzido indica uma ação completa. O radical longo indica uma ação contínua. Isto vai em todos os textos onde tiver o aoristo. Se a raiz foi pouco reduzida, é uma ação completa. Já foi, já completou. Porque o aoristo ele está no passado, né? Então já completou, tá? Então foi algo que aconteceu no passado e não acontece mais, por exemplo. Quando o radical indica uma ação contínua, significa algo que já aconteceu no passado, como o autor dos Hebreus fala, nos últimos dias. Nos últimos dias tem nos falado, né? Mas está no segundo aoristo, né? Uma ação contínua, ou seja, ainda não está completo, ainda continua desta forma. É o que está em vigor, vamos dizer assim. Vai continuar. Tá? Então espero que você tenha entendido a questão do primeiro e do segundo aoristo.